Fala, criminalistas! Daremos prosseguimento agora ao nosso bloco, falamos sobre concurso de pessoas e agora falaremos sobre concurso de crimes. E vai seguir a mesma lógica, concurso de pessoas. Nós temos duas ou mais pessoas incidindo, concorrendo para o mesmo crime, e concurso de crimes, nós temos mais de um crime cometido por uma mesma pessoa. É basicamente o inverso, ok? Sem mais delongas, vamos ao nosso material. Nós vamos ver aqui sobre o concurso de crimes. Qual é o conceito, professor? Qual é o conceito que eu tenho? Bem, o conceito é esse. É quando o agente, com uma ou mais conduta, comete mais de um crime. Então, eu tenho um único agente. Aqui eu tenho A. E ele vai cometer mais, olha aqui, ó, mais de um crime. Então, ele vai cometer aqui. Ele vai dar um tiro querendo matar o seu desafeto. Aqui está o desafeto B. Ele dá um tiro querendo matar B, sendo que ele não observou que lá atrás tinha uma criança, tinha C. E ele não queria matar a criança. Só que quando ele dá um tiro, ele vai lá, acaba acertando B e lesiona C, tem uma lesão corporal. Então, quando o agente com uma ou mais de uma conduta comete mais de um crime. Então, aqui eu tenho uma conduta e eu pratiquei dois crimes. E ele também pode acabar cometendo, por exemplo, um estupro de vulnerável e depois seguir estuprar a mãe, vamos assim dizer. Ele cometeu duas condutas, que ele tem duas condutas. Então, isso é concurso de crimes. E o que é importante que você saiba aqui no concurso de crimes? Pelo que ele vai responder. Como que ele vai responder? Nesse caso aqui, ele vai responder por homicídio consumado e ele vai responder por lesão corporal. Nesse caso aqui, ele vai responder por homicídio consumado mais um aumento de pena. Então, essa é a questão, é isso que vai cair na sua prova, Nós vamos bater os artigos 69, os artigos 70, o artigo 71, que vai falar de concurso material, concurso formal, crime continuado. Nós vamos ver todas essas coisas aqui. E de antemão, já peço desculpa para vocês, eu acho que eu perdi o slide e estou tendo que gravar aqui no PDF de vocês. É bom que é o PDF de vocês e vai dar, no final, nós vamos chegar no mesmo resultado. O que é o cúmulo material? O que é o cúmulo material? Consiste na soma das penas das infrações cometidas. Então, vai somar as penas. Sua reprimenda será o somatório das penas impostas para cada infração. Vou dar só um exemplo, não é o caso ali em tela, mas vou dar um exemplo. No exemplo que eu dei, que o A atirou matando o B e ferindo o C, no caso ele vai responder por homicídio, vai pegar uma pena aqui de 10 anos, depois ele vai responder por lesão corporal, vai pegar uma pena aqui de 1 ano, então vai somar as penas. Esse seria o somatório das penas, beleza? Olha o exemplo aqui. Um traficante faz lavagem de dinheiro, soma-se as penas de tráfico de droga mais a lavagem de dinheiro. Então aqui ele está cometendo o quê? O crime de tráfico de droga, ele também comete o crime de lavagem de dinheiro. Então aqui eu vou fazer o somatório das penas. Isso seria o cúmulo material. E o que seria a exasperação? É a aplicação da pena de um dos crimes. Então, nesse caso aqui, eu tenho homicídio e lesão corporal. Então, vou pegar a pena de um dos crimes, vou pegar a pena de homicídio, acrescida de determinada fração de aumento. Como se eu fosse aumentar, por exemplo, de 1/6 à metade, de 1/6 a 2/3. Aí vai depender do que a lei vai nos falar. Olha aqui o exemplo. A bate o carro acidentalmente numa moto com 2 pessoas. Então, tinham 2 pessoas na moto. Então, com uma única conduta, ele matou 2 pessoas. Seria aqui homicídio culposo na pessoa A e homicídio culposo na pessoa B. Veja bem, se for somar as penas nesse caso, ele vai ter que somar a pena desse homicídio culposo e depois ele vai ter que somar a pena desse outro homicídio culposo. Então, se aqui, vamos dar um exemplo, tá? Ele pega 2 anos e aqui ele pega 2 anos, vai somar-se as penas, daria 4 anos. Diferentemente, olha só, tenho 2 homicídios culposos, né? O juiz pegará a pena do mais grave e aumentará
em 1/6. Então, o juiz vai pegar, por exemplo, essa pena de 2 anos e ele vai somá-la de 1/6. Beleza? Essa seria a exasperação. É o aumento da pena. Tranquilo? E o que seria o concurso material? Concurso material ocorre quando o agente mediante, olha aqui, o agente mediante mais de uma conduta pratica mais de um crime. Então, isso aqui é o concurso material. O agente mediante mais de uma conduta. Lá na conduta, nós já estudamos sobre o fato típico. Aqui na conduta, eu tenho a minha ação e eu tenho a minha omissão. Então, mediante ação ou omissão, ele pratica mais de um crime. Olha aqui o artigo 59 para vocês. Quando o agente mediante, isso aqui é importante, mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. O que seria esse idênticos ou não? Então, tem aqui, ó, idênticos, distintos. Então, aqui é o que nós chamamos de crimes homogêneos. Ok? E aqui são os crimes heterogêneos. Aqui são crimes idênticos. Ele praticou simplesmente o mesmo crime. Ele praticou o crime aqui de furto. Furto. Praticou 2 crimes de furtos. E aqui ele pratica um crime de homicídio e um crime de lesão corporal. Entendeu? Então, são 2 crimes idênticos ou não. Isso aqui tá errado, tá? Isso aqui tá errado, ignora isso aqui. Aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido no caso de aplicação cumulativa de pena de reclusão de detenção. Aí nós temos os parágrafos aqui. Parágrafo 1º. Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade, não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. Nós já vamos bater sobre isso aqui. Parágrafo 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Nós já vamos bater sobre os parágrafos. Então, pessoal, nesse caso aqui, o que eu quero que você saiba? Eu tenho uma consequência. Eu tenho uma consequência para o artigo 69, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. O que eu faço nesse caso? Qual é a consequência aqui desse caso? Eu vou somar as penas. Essa é a consequência. Eu vou somar as penas. Essa é a minha consequência. Então, por exemplo, furto mais furto. Eu pratiquei 2 furtos. No primeiro eu peguei 4 anos. No segundo eu peguei 3 anos. Então aqui, ó, somando, vou somar as penas, não é a consequência? Não é aqui, ó, somar as penas? 7 anos. Se não, eu peguei aqui no crime de homicídio 20 anos. Vamos dizer que o outro crime foi de estupro. Eu peguei 10 anos. Se eu somar as penas, vão dar 30 anos. Então, o que eu quero que você saiba aqui, concurseiro? O que eu quero que você saiba aqui, criminalista? E você decore a letra de lei e saiba qual é a consequência, porque só com isso aqui você já vai matar 70% das questões sobre esse assunto. Agora você tem que decorar, tudo bem que eu até coloquei errado, peço desculpa para vocês, mas olha só, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, ele pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade. Então, quando as penas forem privativa de liberdade, vai aplicar cumulativamente. Por exemplo, ele pegou 4 anos e 3 anos pena de reclusão, privativa de liberdade. Ele já vai cumprir preso. Então, aplica-se cumulativamente, em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de pena de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. É claro que primeiro eu vou executar aquela, olha só, nos casos de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção,
executa-se primeiro aquela quem? A de reclusão. Vamos se dizer que ele praticou aqui um homicídio e uma lesão corporal leve. No caso do homicídio, ele pegou 15 anos. No caso da lesão corporal leve, ele pegou ali apenas uma restrição de horário, uma restrição do final de semana. Tem como ele cumprir as duas? Não tem como ele cumprir as duas. Por quê? Porque ele já vai estar preso. Como é que eu vou restringir o direito dele no final de semana se ele já está preso? Então, por isso que primeiro, no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro a de reclusão, que ele vai cumprir a pena dele preso, para depois a de detenção. Tranquilo? Então, é isso que eu quero que você saiba, é isso que eu quero que você leve. Você já vai matar várias questões. Olha só. Agora, vamos ver o artigo 70. Vamos ver o artigo 70. Trata-se de concurso formal. E o que é concurso formal? Quando, mediante uma única conduta, o agente comete mais de um crime. Então, lembra do exemplo que eu dei lá no início? Aqui eu tenho A querendo matar B. Ele dá um tiro em B, ele mata B, só que ele não viu C lá atrás. Ele não viu. E ele acabou ferindo C. Então, mediante uma única conduta, que foi ter dado um tiro, ele acabou cometendo mais de um crime. Aí eu dei o exemplo aqui para vocês do carro. O A bate o carro acidentalmente numa moto com duas pessoas, levando à morte. Então, nesse caso aqui, você percebe que eu tenho dolo em matar B, só que eu tenho culpa em matar C, ou em ferir C. Então, nesse caso, eu estou diante de um concurso formal, porque se eu tiver dolo de matar A e eu tiver dolo de matar B, nesse caso eu vou estar lá diante do artigo 69. Eu vou estar praticando dois crimes. Eu vou estar praticando é o mesmo crime, só que um para matar o A e o outro para matar o B. Eu vou somar as penas. Nesse caso aqui de dolo e dolo. Então, no concurso formal, o segundo sempre tem que ser culpa. Já pega esse bizu aí, já anota esse bizu, e o segundo ele tem que vir de forma o quê? Culposa, para que ele responda, porque o concurso formal, nós vamos ver agora, que ele é um privilégio. Nós vamos ver aqui a consequência dele. Então, o concurso formal é um privilégio, pô. Então, camarada, ele não pode ter dolo e dolo, entenderam? Então, por ele ser um privilégio, é dessa forma que nós tratamos. Depois nós vamos ver o parágrafo único, que é, pô, cara, o ponto-chave dessa aula, parágrafo único. E eu quero que você saiba também que nós temos o concurso formal próprio e nós temos o concurso formal impróprio. Tudo dentro do artigo 70. Nós temos o concurso formal próprio, que é o que nós vamos ver, seria o benéfico ali pro agente, pro réu. E nós temos o concurso formal impróprio, que nós vamos ver que o dele é diferente. Então, até aqui, ó, vou explicar para vocês até aqui. Beleza? Até aqui. Vamos lá. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. Aí nós já vimos isso aqui. Idênticos, eu já acabei de dar o exemplo ali para vocês. Ou não, eu posso ter crimes diferentes. Então, ou é idêntico sendo homogêneo, ou é diferente sendo heterogêneo, beleza? Aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis. Ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 à metade. Então, cara, o que você tem que entender aqui? O que você tem que entender? Se ele for homogêneo, se o crime que ele praticou foi homogêneo, como é que eu aplico? Como que o juiz vai aplicar? Ele vai aplicar a pena de uma delas, ele vai aplicar a pena de uma delas. Só que o que ele vai fazer? Ele vai aumentar de 1/6 à metade. Beleza? De 1/6 à metade. Então, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos, o que eu faço? Se iguais, olha aqui, ó. Eu tô batendo só no idêntico, tá? Se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 à metade. Então, se ela for idêntica, se foi o mesmo crime, se é idêntico,
eu pego a pena e aumento, aplico a pena de uma delas, que ela é idêntica mesmo, e aumento. Vamos dizer que no caso aqui, eu tenho o crime A, eu tenho o crime A mais o crime A. Ele cometeu o quê? 2 crimes, com uma só ação. Então, eu vou pegar uma pena delas, tanto faz aqui, crime A mais crime A, vou pegar uma pena dela e vou aumentar de 1/6 a metade. Essa é a consequência. Então, é isso que eu quero que você grave, essa consequência. Vamos ver agora se ela for heterogênea. Vamos ver agora se ela for heterogênea. Olha só, vou ler de novo e eu vou ficar lendo direto até que isso entre na sua cabeça. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, agora é heterogênea, é o não aqui, ó. Ela é distinta, ela é diferente. Aplica-se-lhe a mais grave da pena, cabíveis ou se iguais somente uma delas, beleza? Mas, independentemente se for idêntico ou não, o que eu tenho que fazer? Aumentar de 1/6 a metade. A diferença é que se ela for heterogênea, eu vou pegar a pena o quê? Aplica-se a mais grave das penas cabíveis. Então, no exemplo que eu dei ali em cima, eu fui dar um tiro no cara para matar, eu pratiquei o crime de homicídio, certo? Pratiquei o crime de homicídio. Mas também eu pratiquei o crime de lesão corporal. Nesse caso, foi com uma só ação. Foi o exemplo que eu dei ali em cima para vocês. Nesse caso, eu estou diante de um concurso formal, sendo que ele é heterogêneo, ele é diferente, que eu tenho um homicídio, eu tenho uma lesão corporal. O que eu tenho que fazer aqui? Aplicar a pena do mais grave. Olha aqui, ó, aplicar a mais grave das penas vou aplicar a mais grave das penas aumentada de 1/6 a metade. Então, essa é a diferença. É isso aqui que eles te enrolam no concurso. Ele vai falar que o homogêneo, que o idêntico, como é que ele faz? Ele vai explicar, ele vai te dar uma narrativa, vai falar que o cara, mediante uma só ação, ele praticou 2 crimes, 3 crimes, sendo que ele vai falar que esses crimes foram idênticos. A partir do momento que ele falou que o crime foi idêntico, a sua cabeça já tem que vir isso aqui, ó. Se é idêntico, eu vou pegar uma pena delas, porque são idênticas, e vou aumentar de 1/6 até a metade. Só que ele vai falar o quê? Ele vai te perguntar se é correto nesse caso, segundo o artigo 70 do Código Penal, quando for idêntico, eu pego a pena do mais grave e aumento de 1/6 a metade. Olha aí, é isso que ele vai fazer. Ele vai tentar te enrolar. Ou ele vai falar que era diferente, sendo que a consequência é aplicar a pena de uma delas aumentada de 1/6 a metade. Então é isso que você tem que gravar. Cara, com essa parte do concurso material e essa parte do concurso formal, você já mata diversas questões, beleza? Você já mata diversas questões. Mas nesse caso, essa primeira parte que eu acabei de ensinar aqui para vocês, ela é o que a doutrina chama de concurso formal próprio. Qual é a consequência do concurso formal próprio? É pegar a pena aumentar de 1/6 a metade, e se for o crime distinto, eu vou pegar a pena do mais grave e vou aumentar de 1/6 a metade. Só que também tem uma parte dela aqui, que é essa parte final, ó. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente. Isso aqui nos lembra o quê? O artigo 69. Quem fala de aplicar cumulativamente as penas é o artigo 69. Se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. E aqui é a palavra-chave, desígnios autônomos. Aqui é a palavra-chave.